A paz do Senhor Jesus, a todos que vão ouvir e ver esse vídeo, tá? Saúdo meus irmãos em Cristo Jesus também, né? E nós vamos trazer hoje uma palavra da parte de Deus, um ensinamento sobre contribuição do dinheiro que nós damos às igrejas, né? A todo aquele que recebe o dinheiro em nome do Senhor para a obra de Deus. E para não perder tempo, tá? Eu peço só que você preste bem atenção, porque esse ensinamento poucos dão, mas eu vou dar para você, porque é a verdade de Deus, amém? Vamos lá, eu vou usar o livro de Deuteronômio, no capítulo 15, versículo 7, que diz assim: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas portas, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endureçais o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Glória a Deus. Irmãos, não vou falar sobre primícia, sobre dízimo, eu vou falar de uma oferta que todo o dinheiro que nós damos à igreja do Senhor, ela tem um propósito, ela tem que ser feito desse dinheiro algo que Deus manda. E Deus manda desde o tempo de Moisés que o dinheiro que se arrecada na igreja também seja feito para dar de comer quem tem fome, pessoas que têm dificuldade, os pobres. Aqui está falando dos pobres. Desde Moisés até Jesus, o Senhor tem cobrado isso das igrejas, da liderança e de você, meu irmão e minha irmã, que muitas vezes dá um bom dinheiro, uma oferta boa, né? E os líderes pedem isso para a obra de Deus, e isso é uma obra de Deus que todos devem fazer. Todos que ajudam seu próximo, que ajudam um necessitado, um carente, uma pessoa pobre, está fazendo o que Deus mandou e Deus vai abençoar. Tá certo? Vamos ver agora o versículo 9. Diz assim, ó: guarda-te que não haja palavra de Belial no teu coração, dizendo, vai se aproximando o 7º ano. O que quer dizer isso? Primeiro eu quero explicar para você a palavra Belial. Tem muitas traduções aí, se refere a Satanás, a coisa e tal, mas uma das traduções que me chamou a atenção foi esta. Belial significa mau, rebelde e sem lei. E não usa de palavra de Belial. Por que ele disse, vai se aproximando do 7º ano? Vou ensinar para você. Vamos ver aqui no livro do Êxodo, no capítulo 23, versículo 10, diz assim, ó: também 6 anos semearás tua terra e recolherás os seus frutos, mas ao 7º deixarás descansar para que possam comer os pobres do teu povo. Meu Deus! Aqui nessa história, Deus está dizendo, quando teu irmão for precisar de ti, ajuda ele. Não vai dizer que vai aproximando aí o 7º ano, porque ele vai lá na terra, significa descanso, que o dono da terra deixa lá, e o que brota da terra lá é para os pobres. Às vezes o pobre está do teu lado e está necessitado. Eu conheci um irmão que ele pediu uma passagem de ônibus do outro irmão. O irmão disse assim, irmão, ore a Deus que Deus vai te dar. Meu Deus. Mas vamos lá, meus irmãos. Olha o que diz aqui, olha, no versículo 11. Pois nunca cessará o pobre do meio da terra, pelo que te ordeno, que livremente tu abrirás a tua mão para teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Eita glória! Gente, você quer fazer algo que agrada a Deus, que o Senhor vai te abençoar, eu vou mostrar isso para você aqui na Bíblia, já já. Ajude pessoas carentes.
Às vezes a gente julga porque os outros falam. A história do um paga todos. Tu quer ver quem precisa? Quando tu estiver na congregação, olha um irmão, observa. Você vai ver pessoas carentes, sim. E se ele anda, vamos ver isso. Abra sua Bíblia no livro de Isaías 58. Isaías 58. Olha o que diz aqui, olha. Eu vou explicar para você, deixa eu ler. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem aflige a sua alma, incline a cabeça, como junco que estenda debaixo de si pano de saco? Chamaria isso de jejum aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que eu escolhi? Que solte a ligadura da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo e que deixe livre os quebrantados? O 7. Porventura não é também que reparta teu pão com o faminto e recolha na casa aos pobres desterrados? E vendo nu, cubras e não te esconda daquele que é da tua carne? Ô glória! Tem gente que vê o necessitado e se esconde. Não passa perto dele. Talvez pense assim, ele vai pedir. Mas não era nem para pedir. Se você tem, era para você ajudar. Eu vejo tanta gente pegando dinheiro e vivendo vida de barão, indo em restaurante, viajando, comprando coisas caras, propriedades a custo de ovelhas. Mas isso vai ser um outro assunto. Vamos lá. O que eu estou ensinando aqui para você? Que Deus, na sua obra, na sua igreja, e nós também, nós somos a igreja, não é só o templo e o que entra lá, você também, Deus te abençoa. Eu vou ler isso para você depois. Vamos terminar aqui. E vendo nu, o cubras e não te esconda daquele que é da tua carne. Se você fizer isso, olha o que Deus vai fazer na tua vida. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Vai ter luz, vai ser curado, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Oh, maravilha! Como é lindo um servo de Deus que faz o que Deus manda e o Senhor cumpre a promessa dele na nossa vida. Aleluia! Então, quando você tiver um dinheirinho sobrando, não é fácil para quem é um trabalhador comum, né? Se tiver alguém perto da tua casa aí, que está jogado ali no chão, dá uma água para ele. Deus vai te abençoar. Isso é obra de amor. Ele pode ser o que for, mas ele tem fome, ele tem sede. Às vezes está todo rasgado. Você joga fora. Quando não, vou falar. Aqui é para falar a verdade. Tu pega aquelas roupas mais usadas, aí quer doar para a igreja para fazer brechó, mas tu não dá para o teu próximo. O Senhor disse que cumpriríamos os mandamentos do Senhor, todos eles, se nós amar o próximo como a si mesmo. Tá bom? Olha o que diz aqui no versículo 10 de Isaías 58. Se abrires a tua alma ao faminto, olha aí, falando de gente com fome, e fartares a alma aflita, então tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará tua alma em lugares secos e fortificará teus ossos. Serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Meu irmão, você já está falando, é no Antigo Testamento. Ah, tu quer para o Novo? Tá bom. Então vamos passar para o Novo agora. Mas antes de ir para o Novo, o Salmo 41 diz assim, ó: bem-aventurado é aquele que ajuda o pobre. Eu não vou entrar por essa linha,
do dinheiro que entra nas congregações, não tem orçamento para ajudar os pobres, não tem alguém levantado para cuidar. Não estou falando de área social, tá? É a minha opinião. Eu vejo muita gente em área social que às vezes nem precisa. Eu estou falando das pessoas que estão na igreja, que estão desempregadas, que o filho está doente e não tem a condição de comprar um remédio que é caro, de pessoas que andam com as roupas bem simples. Tem irmãos que estão há 6 meses usando a mesma camisa, a mesma calça, e você não consegue ver isso para dar um presente, uma camisa para esse irmão, uma calça para esse irmão. Às vezes a gente só tem coragem de dar o que é usado, coisa que a gente nem quer mais usar. Mas o Senhor está pedindo, é obra. Aleluia, a Bíblia diz que quem despreza o pobre, despreza aquele que criou ele. Então, use do que Deus te abençoa para fazer essa obra para ele. A maioria são ensinados ao contrário. Eu já vi muito. Líderes dizendo, você tem que abençoar a sua igreja, você tem que abençoar aqui seus irmãos, você tem que dar aqui na sua casa, aqui que você se alimenta, e você despreza as pessoas que estão ao teu redor. Eu vou provar para você que Jesus vai te deixar se você não ajudar as pessoas, se você não demonstrar que tem amor. Falavam mal de Jesus porque ele comia com os pobres, ele alimentava os pobres também, com os pecadores, com os ladrões. Foi nesse dia que ele disse, eu vinha para os doentes, para os que precisam, e eu vou dizer para todos que dizem ser filho de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Faça essa obra. Deixa eu falar uma coisa aqui. No Novo Testamento, né? Porque tem gente que vai dizer, ele está falando só do Velho Testamento. Tem gente que gosta de criticar. Mas eu tenho compromisso aqui com essa palavra. Pode falar o que quiser de mim. No Mateus capítulo 22, os líderes da igreja, sempre tem liderança na igreja nesse meio para dizer, não dá, não abençoa, é aqui, traz para cá, abençoa aqui, tem sempre. Olha o que é que disse. Mateus 22, eu conheço essa história, tenho pouco tempo aqui, eu vou lhe falar. Os líderes da igreja, eles se combinaram para ver como que iria pegar Jesus nas contradições, né? E aí eles se reuniram e disseram, já sei. Mandaram os mensageiros, que tem gente que faz as coisas para parar quem prega a verdade, para calar a boca, e às vezes nem tem coragem de encarar ele cara a cara, porque ele conhece a palavra, ele conhece a verdade. Aí manda mensageiro. Aí mandaram os mensageiros para Jesus para perguntar se era correto pagar tributo a César, dar dinheiro, né, para aquele governo de César romano. E Jesus disse assim, por que vocês experimentais, seus hipócritas? Está aqui escrito, 22, no versículo 18 em diante. Me dá uma moeda, dinheiro. De quem é essa cara aqui que estava na moeda? O povo disse, de César. E meu Jesus disse, então dá para César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Olha essa verdade aí. Aqueles que dizem para você não dar, às vezes a bênção que Deus te dá para você dar a outras pessoas, ou a outros lugares,
Existem congregações ricas, existem congregações que até carro forte vai buscar o dinheiro. Talvez você sabe disso, se você não sabe, fique sabendo. E eu não estou mentindo. Porque os mentirosos não vão para o céu, não. Eu quero ir para o céu. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E a Deus é você ajudar, sim, as pessoas ao seu redor com as bênçãos que Ele te deu. A Bíblia diz que Deus te abençoa para você ter com que abençoar os necessitados. Está escrito. Amém? Para não já estar passando aqui meu tempo, eu quero terminar com a palavra de Jesus, que até isso às vezes estão mudando o que Jesus manda. Olha o que Jesus diz no livro de Mateus, capítulo 25. Glória a Deus. No versículo 31, eu vou ler, preste atenção. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros como o pastor aparta os bodes e as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então dirá o rei, porque ele é rei, aos que estiverem à direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome, deste-me de comer. Eu tive sede, deste-me de beber. Eu era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e me visitaste. Estive na prisão e foste me ver. Então, eles responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, doente, nu, estrangeiro, e nós fomos te ver? Ele dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Ele está falando tudo isso aqui para as pessoas carentes, necessitadas, que você despreza. Você acha que fazendo só na sua igreja, ou mandando só o que o pastor manda nessas questões, que é na casa dele, que é na igreja, que é só lá, é lá que tu te alimenta, é lá que tu congrega? Não existe isso. O que existe são pessoas que precisam de você, e Deus te abençoa para você ajudar elas, conforme as suas condições. E ele dirá também para aqueles que não deram de comer, não deram de vestir, não deram de beber, não fizeram nada. Os doentes, às vezes, tu não pode visitar, mas tu pode ajudar com um remédio. E eu não vou nem entrar pelo lado que uns criticam, dizendo isso é pecado, isso é aquilo, isso é castigo. Para com isso, meu irmão. Ele vai dizer assim, ó. Então dirá, é Jesus: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome e tu não me deste, eu tive sede e tu não me deste, eu era estrangeiro, tu não me recolheu, estava eu nu, tu não me vestiu, eu estava enfermo e na prisão, tu não foste me visitar. E os outros dirão: mas quando, Senhor, fizemos isso? Quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, enfermo, na prisão, doente? Ele responderá dizendo: em verdade vos digo, que quando a um dos meus pequeninos não fizestes a mim, irão eles para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Deus vos abençoe. Contribua. É de Deus, mas faça o que Deus manda. Não negue o que você pode fazer. Eu vi um pregador outro dia, e ele ali pregando, suado. Você pode chegar com um deles e perguntar, era de manhã cedo, perguntasse para ele: ô irmão, tu já tomou café? Tu já comeu alguma coisa? Pague o café para ele. Você vai fazer a obra. Você vai fazer o que Deus mandou. Para de achar que tu vai ser abençoado só fazendo lá, e tu nem sabe para onde vai o dinheiro, que tem lugar por aí
que o dinheiro entra e vai embora e ninguém viu para onde foi. Só dizem que é para a obra de Deus. Deus os abençoe. Está aqui o melhor pastor. Não te ilude, não te engana. Ele vai te guiar até o céu. Amém. Que Deus os abençoe. A paz do Senhor. Um abraço a todos. E você que pode, compartilhe esse vídeo. Você que vê, que não está inscrito, escreva, porque a verdade da palavra são poucos que estão pregando. Amém? A paz do Senhor.